Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos fazer uma revisão, tá? Vamos falar um pouco sobre algumas aulas que a gente já vem falando e a partir do quarto de Van Gogh, tá? Aquele quarto em Arles, né? Que a gente veio falando, vocês fizeram o quarto de vocês fizeram a maquete, tá? Bom, e aí eu gostaria de começar falando um pouco sobre Van Gogh. O Van Gogh, ele nasceu em 30 de março, na Holanda, e aos 15 anos ele conseguiu um emprego numa filial de uma famosa galeria lá em Paris. E aí ele iniciou, né, os seus primeiros estudos, os seus primeiros contatos com a arte lá nessa galeria. Em 1880, quando ele tinha 27 anos, ele decidiu se tornar um pintor, tá? E quando ele pintou o quarto lá em Arles, né, em 1889, nessa época estava ventando demais, ventava muito. E o Van Gogh, ele gostava muito de pintar ao ar livre, tá? E só que estava ventando demais. E aí ele não estava conseguindo pintar. Então, quando ele pintou esse quarto, ele já estava com uma saúde fragilizada, né? Ele estava com uma vista, já não estava muito boa, uma vista fraca. E essa foi a razão que o fez pintar o interior do seu quarto, tá? Por conta da ventania. E aí ele, que gostava de pintar ao ar livre, ele foi pintar o interior do seu quarto, tá? E aí você pode ver que ele detalha muito bem, né, as questões dos objetos que tem no quarto dele. Mesmo com as vistas fraca, com a saúde fragilizada, ele fez uma obra de grande magnitude, certo? Bom, o seu irmão, né, o irmão de Van Gogh, o Theo, ele foi um grande amigo de Van Gogh. Ele incentivou, né, que Van Gogh fizesse essa pintura, tá? E aí o Van Gogh o fez. Ele faleceu lá na França em 1890 e aos 37 anos, tá? Hoje ele é considerado um dos maiores mestres da pintura universal, certo? Bom, em outra aula nós conhecemos dois artistas importantes, tá? Artista da arquitetura moderna. E aí, como vocês estão vendo, o Antoni Gaudí. Nós falamos sobre a fachada, né, da Casa Mila, do arquiteto Antoni Gaudí. Ele nasceu em Reus, uma cidade ao sul de Barcelona, lá na Espanha, em 1852. Ele foi um dos principais representantes do movimento modernista no final do seu século, tá? No final do século XIX. Gaudí, ele passou por diversas fases na sua vida, e quando ele era criança, na sua infância, ele gostava muito dos elementos da natureza, tá? Então ele tornou-se, a natureza, né, tornou-se fonte de criatividade, tá, para suas concepções arquitetônicas. E as suas obras, né, foi produto de contexto social e cultural, certo? E aí vocês estão vendo a fachada Casa Mila, que fica em Barcelona, lá na Espanha, tá? E aí nós falamos também de outro artista da arquitetura, chamado Edward Janneret, ou Le Corbusier. Então é o Charles Edward Janneret, ou Le Corbusier, tá? E aí vocês estão vendo a Capela de Notre Dame, né, na França. Alguns alunos falaram que até parece um chapéu, e realmente ela é uma capela que, quando foi construída, né, foi pedido para que fizesse algumas capelas individuais, para que não, quando tivesse, né, a missa, não atrapalhasse o atendimento nessas capelas, e que fossem um local onde as pessoas pudessem se reunir ao ar livre para fazer as celebrações, tá? E aí, assim o fiz. Bom, esse arquiteto é de origem suíça, tá? E é considerado um dos mais importantes do século XX, certo? Enquanto o Gaudí é do final do século XIX, o Le Corbusier é um dos mais importantes do século XX, tá? Ele nasceu em 1887, dedicou todo o seu talento e energia à criação de uma nova realidade, tá? E aí ele inovou radicalmente as formas de expressões arquitetônicas, como vocês podem ver nessas imagens, tá?
Em 1936 ele visitou o Brasil, ele teve contato com 2 arquitetos também que influenciaram nessa nova arquitetura do país, que foi Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, foram os 2 projetistas de Brasília, tá? Da cidade de Brasília. E na nossa última aula, nós falamos sobre a arte de ser família, tá? Nós falamos que cada pessoa de cada família, uma é diferente da outra, né? Nós falamos na composição da família, do núcleo familiar tradicional, tá? E que muitos artistas, na maioria das vezes, representavam as suas famílias pintando. E é o que fez a Tarsila do Amaral e Eduardo Lima, tá? A Tarsila do Amaral, ela nasceu em 1886, na cidade de Capivari, tá? No interior de São Paulo. Ela estudou em São Paulo, depois ela foi para Barcelona, na Espanha. Ela tornou uma das principais pintoras da arte moderna brasileira nos anos 50 e participou da primeira Bienal de São Paulo, tá? E depois nós falamos sobre o artista que retrata também sua família, chamado Eduardo Lima. O Eduardo Lima, ele foi um artista plástico baiano, nascido em 1977, radicado em Barreiras, na cidade do Oeste Baiano. Tá? Lugar que ele escolheu para quê? Para ficar em meio à natureza, às belezas da natureza. Tá? Ele já participou de exposições no Brasil e no exterior, é apaixonado por suas razões nordestinas, certo? Por meio de pinceladas firmes e fortes, como vocês veem aí na imagem da família sertaneja de Eduardo Lima. Tá? Ele retrata com simplicidade o cotidiano da cultura nordestina. É isso que o Eduardo Lima gostava de fazer, tá? Então, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, né, do nosso resuminho da nossa aula. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, eu estou à disposição, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.